Graça e paz, queridos e amados irmãos, amigos, seguidores do Facebook, do Kawai, do meu canal no YouTube, Palavra Viva e Eficaz. Esse é o primeiro vídeo onde nós estaremos falando a respeito do apóstolo Paulo. Nós não podemos dispensar essas cartas do apóstolo, o qual Deus usou para deixar essas cartas maravilhosas, que nos ensina tanta coisa, que nos ensina a obra de Cristo completa, juntamente com todos os livros da Bíblia que se fala de Jesus Cristo. Mas as cartas do apóstolo desvendam os mistérios da palavra de Deus para os nossos corações. E eu convido você a entrar no nosso canal e nos acompanhar, que nós vamos estar falando alguma coisa muito importante a respeito da vida e obra do apóstolo Paulo, e conhecer um pouco do trabalho do maior fundador de igreja, o maior apóstolo, o maior evangelista depois de Jesus Cristo. Precisamos mergulhar nessas cartas. É uma riqueza incalculável que nós precisamos tirar o máximo que nós pudermos para que nós tenhamos um ministério abençoado, principalmente usado, que Deus possa nos usar para ministrar a santa palavra, que está tão escassa hoje, principalmente anunciar o evangelho verdadeiro, não o anátema. Porque o apóstolo disse: se um anjo do céu, ou eu mesmo, ou qualquer outra pessoa, anunciar um outro evangelho, além desse, esse tal considera anátema, maldito. Então, eu quero só ler um versículo aqui, 2 versículos, logo no início da carta aos Romanos, Romanos 1, 16, 17. No 16 ele diz assim: porque não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. São escritas a carta aos Romanos. Mas eu não quero falar dessa carta. Eu quero falar de Saulo. Vamos começar do começo. No ano 5 depois de Cristo, Saulo nasce na cidade de Tarso. Tarso era a capital da Cilícia, província Romanos. Atos 16, 37. Tarso era um centro de cultura grega, uma cidade universitária que ficava na costa do mar Mediterrâneo. Os pais de Saulo eram judeus, cidadãos romanos, membros do partido dos fariseus. Nós não sabemos como eles adquiriram essa cidadania, mas eles eram cidadãos romanos. Talvez eles tenham recebido por um trabalho prestado, ou tenham comprado, ou talvez eles tinham terra, ou os pais tinham terras, e aqueles que tinham terras, quando o império invadia aquela cidade, ele se apossava daquelas propriedades, as pessoas que moravam ali se tornavam cidadãos romanos. Na maioria deles não expulsava as pessoas. Poderia ser o quê? Adquirida de algumas formas. Então a cidadania era muito importante ser um cidadão romano, porque a cidadania oferecia alguns privilégios. Mas essa cidadania poderia o quê? Primeiro, você poderia comprar essa cidadania. Você podia comprar, mas aí você precisava ser abastado, você precisava ter importância. E aí a maioria das pessoas não tinha como comprar, que não era barato. Mas você poderia comprar a cidadania romana. Segundo, você podia recebê-la por um serviço prestado.
Às vezes o imperador achou graça e você prestou um serviço de grande importância, eles achando graça naquilo que você fez, eles poderiam te dar cidadania. Por quê? Como prêmio. Isso poderia, era um dos pontos. Terceiro, o quê? Através de propriedade. Se você era um proprietário, você era um fazendeiro, por exemplo, você possuir terra dentro do território romano, concedia cidadania romana, eles lhe davam cidadania. Os proprietários de terra e seu descendente era permitido, eles tinham permissão de fazer eles tinham permissões de certo privilégio, permitindo certas coisas, incluindo certas coisas, certos privilégios que você podia. Primeiro, podia ser o quê? A manutenção de quê? A manutenção de você ali e a observância de tradições, as tradições locais, eles não impediam você a praticá-las. E culturas também, e práticas de culturas, quer dizer, as tradições locais podia permanecer, você poderia permanecer com as tradições ali que você tinha e as práticas culturais também. E Saulo foi privilegiado por quê? Primeiro, ele era filho de judeu. Ele era judeu. Segundo, ele nasceu dentro do território romano. Ele nasceu na província romana. Então, ele era filho de judeu, né, de nascimento, e cidadão e romano. Não, ele era judeu. De quê? De filiação e romano de nascimento. Então, automaticamente, ele nasceu dentro do império, na província do império, ele era um cidadão romano de nascimento. Isso está escrito lá em Atos 22, 28. Então, Paulo nasceu cidadão romano e ele já tinha esse privilégio. Então, Saulo era um cidadão romano de nascimento. Atos 2, 28, você pode testificar lá. E possuir a cidadania romana era de grande importância. Por quê? Primeira coisa que era de grande importância, por quê? Primeira coisa, eles tinham o quê? Uma garantia de julgamento perante César, que era o imperador, César, se exigido nos casos de acusação. Fosse acusado e fosse para julgamento, ele podia, sendo um cidadão romano, ele podia exigir ou pedir que gostaria de ser julgado perante o imperador. Esse é o primeiro ponto. Segundo, existia o quê? Os açoites, que era 40 açoites. Inclusive o apóstolo Paulo, sofreu 39 açoites. Cada açoite, ele pegou 5 açoites, 5 quarentenas. Cada açoite era 40 chicotadas. Mas eles para não afligir